Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada em Bitcoin, fazer uma análise geral do mercado, atender alguns pedidos aqui do grupo de análises. Bitcoin, ele está bem fraco, né? Do último vídeo para esse, né, foi mencionado a possibilidade aqui desse fundo praticamente nivelado e de um repique, né? Que foi mais ou menos aqui nessa região. Né, ele aconteceu, teve o fundo aqui, teve o repique. Quando ele teve o repique, eu abordei no grupo principais pontos, né, de parada de topo. Marquei esse primeiro order block aqui, que ele saiu aqui desse tempo gráfico aqui deixa eu ver, refinado aqui, ó, do tempo gráfico de 3 horas, saiu aqui, né? Já bateu nesse primeiro order block, que era a primeira resistência, e já começou a devolver. Eu tinha pontuado aqui outros pontos, né, de resistência, o imbalance do tempo gráfico aqui semanal, ó, tá? Mais um order block aqui, ó, de um tempo gráfico de 3 horas aqui em cima, né? E o outro aqui em cima, né? Que eram pontos de possível parada, né? Que casava com pontos de Fibonacci, certo? Ó, 0,786 certinho aqui com uma principal resistência. Mas o preço não chegou lá, né? Já parou na primeira resistência. Isso mostra fraqueza, né? Quando o preço começou a devolver, o fundo mais importante que poderia manter, né, o repique, né, ele era esse fundo aqui, ó. Então aqui aconteceu a quebra, ele voltou para cima, testou uma resistência e teve continuidade, né? E agora já até perdeu o fundo do movimento, que é esse daqui, ó. Então aqui, né, num tempo gráfico maior, ele está caracterizando aqui um break of structure, continuação de queda, né? Boss, tá bom? Quando perdeu esse fundo aqui de 59, né, ele tentou uma reação, né, porque quando perde o fundo, coleta liquidez. Se coleta liquidez, é stop loss de longados, por exemplo. Né? Então, tem muita gente que entra num trade agressivo logo após a coleta de liquidez, mas note que a força dos touros foi pouquinho. Então, o trade agressivo foi praticamente aqui um trade rapidinho, né, de algumas horas. Já fizeram take profit e estão de fora porque não teve continuidade. Agora está chamando novamente liquidez nessa região aqui, ó, tá? Tá querendo nivelar. Então, olha só, no gráfico aqui de uma hora, olha só quantos fundos aqui nessa região, no momento brigando, e se for dar um zoom aqui, olha só, né? Tá nivelando nessa região para chamar a coleta de liquidez. Então, a maior chance, mesmo que dê repique, é perder esse fundo aqui e ter continuidade de alta, de baixa, tá? Quando isso acontecer, né, é, a gente tem que entender que aqui no passado, né, todos os fundos que acontecem aqui, ó, fundo, um possível fundo que vai criar aqui, porque eu acho que vai ter continuidade de queda, né, eles estão sendo apoiados nessa consolidação aqui. Então, essa consolidação criou vários, né, principalmente nessa região aqui, ó, nessa região aqui, ó, criou-se, tá? Vários pontos de parada para repique, né? Então aqui, ó, ponto de repique, tá? Aqui nessa região, quando chega aqui, ponto de repique, tá? Possivelmente esse pavio aqui também deu um pontinho de repique, tá? Então acredito que o preço vá caindo, mas o preço deve ir caindo fazendo, né, possíveis movimentos assim, tá? Isso no time frame um pouquinho menor, né? E no tempo gráfico semanal, olha só, no tempo gráfico semanal, vou colocar ali. Não está com uma cara de continuidade de queda? Olha só, né? A gente teve aqui, né, uma lateralizaçãozinha e agora um candle, né, com bastante corpo, tá? E agora abriu esse outro candle ontem, né? Não tá com uma cara que esse candle semanal vai fazer mais um candle com corpo, não corpo cheio, mas com bastante corpo de novo, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, tem esse, tá vendo? Então, a impressão que dá é essa, sabe? Então, tá tudo muito confortável para os ursos, apesar de terem pontos de repique, né? Os touros não estão conseguindo sustentar o movimento por muito tempo, tá? Então, essa análise de Bitcoin, assim, bateu em resistência, você tem stop próximo para shortar, tá? Seria interessante, como eu já falei, que para position trade, tá? Para
para comprar carteira spot, ó, essa região aqui, ó. Essa região, tá? Essa região também toda. Então, aqui para mim, ó, chegou nessa região aqui, ó, de 53, aqui, ó, já dá para comprar spot, no meu ponto de vista. Isso para o próximo ciclo, tá? Né? Então, toda essa região aqui, daqui para baixo, DCA, né? Ah, vai chegar lá embaixo? Ninguém sabe. A gente não sabe quanto de medo eles vão colocar no mercado, né? Nos próximos meses, né? Se a gente falar em ciclo, a gente tem aí até possivelmente até o final do ano aí de movimentação de baixa, tá? Então, estou esperando chegar nesses níveis aqui de 53, 50, até 54 ali, já começar a fazer um DCAzinho, aportar para minha carteira spot. Enquanto isso, eu estou shortando Bitcoin em inversos, tá? Essa posição eu tô faz tempo, né? Acho que desde mais ou menos dessa região aqui dos 80 e poucos mil, né? Aqui eu também tinha comprado um pouquinho. Então, não, nessa região aqui. Que essa aqui já tinha fechado. Então, estou com uma posição mais ou menos nessa região aqui de inversos, tá? Não vou shortar perpétuos, USDT em Bitcoin. Eu estou shortando altcoins em USDT e shortando Bitcoin em inversos, tá? Porque eu quero acumular Bitcoins para o próximo ciclo, né? Bom, então, a análise de Bitcoin é isso. Vamos ver aqui, hype. Hype a gente está acompanhando aqui para short, né? E senti que talvez algumas pessoas, apesar da análise, algumas pessoas têm dúvidas, então vou debater hype aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar um gráfico mais antigo. Aqui, ó, da Bybit, esse aqui. Beleza. Então, olha só que engraçado, né? O pessoal fala assim, pô, não teve out-season, né? Claro que teve, só que como tem muita altcoin, né, as coisas aconteceram só para algumas moedas. Ó, Hype está numa tendência nítida de alta, tá? Desde o começo do ano, né? Vamos ver se tem outro gráfico mais antigo ainda. Acho que acho que é esse aí mesmo. Então, Hype está numa tendência de alta desde o começo do ano. Ó, vamos ver ZEC. Ó, o ZEC também, ó. Ele começou alta aqui, ó, em julho de 24. E desde então, ó, isso aqui é uma tendência de alta no tempo gráfico mensal, né? Vamos ver TRX. Ó, olha isso. Não teve nem bear market, ó. Olha isso, tempo gráfico semanal. Ele está em alta desde 2020. Desde 2020, né? TRX, tá? E outras também, vamos ver. Monero acho que teve, né? XMR, olha lá, ó. Ó, tendência de alta também, ó, desde fevereiro, tá? Então, teve várias moedas que subiram bastante e continuam subindo e não teve bear market para elas, tá? Mas essas moedas eu estou no meu radar porque eu acredito que essa correção delas está próximo de chegar. E uma delas ali que eu abordei no grupo é Hype, né? Então, vou voltar para o gráfico de Hype, tá? Hype, ó. Então, tudo a gente trabalha com possibilidades. Então, qual que é o fundamento, tá, da correção em Hype? Essa correção vai ser agora? Não dá para saber, né? Mas tem alguns indícios, né? Primeiro, assim, no macro, no semanal, a correção, se está numa tendência de alta, ela só acontece depois que rompeu o topo mais alto anterior. E o topo mais alto anterior, né, era nessa região aqui, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Era nessa região aqui, ó. Então, esse daqui foi o topo. Depois que rompeu esse topo aqui, tem fundamento para iniciar uma correção, né? Igual antigamente, ó, o topo mais alto era aqui, ó. Depois que rompeu ele, tem fundamento para iniciar uma correção, tá? Mas, olha só como no passado ele continuou subindo em forma de canal um tempo até corrigir, né? Eu não quero dizer que agora vai ser a mesma coisa, né? Talvez ele já corrija mais cedo,
mas a gente tem que ficar esperto. Então, eu vou abordar uma análise dessa estrutura aqui, tá? Então, assim, abordando essa estrutura, ó, colocando num tempo gráfico menor aqui, ó, isso daqui, deixa eu apagar. Isso daqui ele lembra, né, como falei para vocês, aquele padrão de reversão, né, o padrão diamante. Ele lembra, né, isso aqui, tá? Se isso for um padrão diamante, tem alguns pontos que não podem ser perdidos, tá? Que seria essa resistência aqui, ó. Então, essa resistência aqui, né, ela tem que dar início a um movimento impulsivo de baixa, tá? E se acontecer esse movimento impulsivo de baixa, tá? A Hype vai perder esse fundo, né, de 52, certo? E o alvo daí nessa operação seria nessa região aqui, ó. Possivelmente ele pode chegar aqui nessa região aqui dos 48 por aí, né? Até menos, tá? Então vamos ver. É isso aí, tá? Então, pessoal, o risco-retorno de uma operação dessa tá muito bom, né? E essa operação ela vai levar dias, talvez semanas, né? Se você for calcular isso aqui, né, quanto que tem aqui de risco-retorno dessa operação, ó, então a entrada ficaria aqui, o take profit final ele ficaria mais ou menos aqui nessa região e o stop loss ele poderia ficar aqui em cima aqui, ó, tá? Você tem aqui um risco-retorno de 3 para 1, tá? Praticamente, né? Então, a operação ela se torna, né, favorável. Por isso que o operacional é o seguinte, espera tocar numa resistência, no order block, espera ter uma confirmação e continua. Pode ter um stop? Claro que pode ter um stop, né? Então, essa resistência para mim em hype ela vai ditar a direção do mercado. Se, né, confirmar topo aqui, tá, e começar a cair, né, a gente vai saber que esse padrão se confirmou só depois de perder isso aqui, ó, só depois de perder 60, né? Enquanto não perder 60, a gente vai ficar na dúvida se vai ter alta ou se vai ter baixa. Mas a posição tomada agora tem um bom risco-retorno, tá? Então, quem toma a posição agora tem que garantir parcial já, né? Uma parcial agora e outra parcial nessa região aqui dos 62 por aí, tá? Também tem que ter outra parcial, tá bom? Se tiver continuidade de queda, take final nessa região aqui de 48, 49, beleza? Se vencer essa resistência, aí eu acredito que vai vencer o topo aqui de 76. Aí eu acredito que a gente vai fazer um movimento assim, ó, tá? Pam, né? E aí cair de novo, tá? Então, pessoal, essa aí é a análise de hype. No tempo gráfico menor, olha o que nós tivemos aqui, ó. Tempo gráfico menor. Eu falei ali no grupo. Quem está de fora espera um pivô para tomar a entrada. Beleza? Então, o pivô foi aqui, ó. Olha nitidamente as estruturas aqui sendo respeitadas, estruturas de alta, né? Então, topo mais alto estava nessa região. O fundo que originou o topo mais alto é bem aqui. Então, aqui foi o pivô, né? Então, essa quebra aqui foi uma quebra interessante, tá? Porque fez, ó, candle direcional quebrando o fundo. Aqui foi a inversão, tá? Deixa eu apagar essa resistência aqui para ficar fácil, ó. Qual foi o order block que originou essa quebra de baixa? Foi essa última vela verde aqui, ó. Então, aqui é o order block, né? Olha só. E o preço ele vem, ó. Tocou o order block, ó, já devolveu. Praticamente mal entrou aqui, ó. Tocou, já devolveu. Tá vendo? Então, a entrada era ali. Então, a entrada funciona assim. Quem está de fora, esperou o pivô, fez o pivô, marcou a resistência e tem que entrar aqui. Com stop aonde? Ali em cima, tá? Tomou a entrada aqui, ó. Quem pegou, né? Digamos que pegou a entrada próximo do order block, stop estava aqui em cima, né? Já deve ter feito parcial. Porque olha só, a amplitude aqui do risco 1 para 1 estaria mais ou menos aqui, ó. Já tinha que ter feito parcial nessa região aqui, ó. Por isso que eu falo, ainda dá tempo de fazer parcial. Tá até abaixo, ó, o risco-retorno tá melhor. Então, quem entrou, faz parcial, tá? Por que que tem que fazer parcial agora, no meu ponto de vista? Porque olha como caiu, né? Não caiu, vá, para baixo de uma vez, né? Ele caiu fazendo um canal descendente. Ó, tá vendo?
caiu fazendo um canal. Então, vai que esse canal rompe para cima, ele vai marcar um fundo e vai ter continuidade de alta, né? E no tempo gráfico de 1 hora, olha só onde nós estamos, bem no order block, que é um order block importante essa região. Pode ver que quando chegou aqui, ó o pavio usado para todo quanto é lado. Aqui tá tendo briga de touros e ursos. Os ursos estão com um pouquinho mais de força, tá? Dá para ver, porque tem muito pavio para cima, né? Mas é uma região que tem que aliviar a caixa, tá? Porque foi essa vela aqui, ó, última vela vermelha, que originou força, que rompeu topos, né? Topos da consolidação, que tinha bastante liquidez. Então, ela se torna um suporte, tá bom? Então, o primeiro suporte é aqui, né? Segundo suporte, aí é o seguinte, ó. Vamos dar um zoom out aqui, ó. Voltar aqui para, sei lá, 3 horas, né? Segundo suporte. Se for continuar essa lateralização aqui, ó, em forma de canal, ele vai respeitar, hype, né? Vai respeitar esse fundo aqui, ó. Não vai perder esse fundo. Possivelmente, esse order block aqui, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Pá, pum. Tá bom? Possivelmente. Então, a segunda parcial de hype é aqui, ó. Nessa região. Por isso que eu falei. Se quer ser conservador, não é nem 62. Pode ser no começo do order block já. 63.3, tá bom? 63.3. Tem que fazer outra parcial. Beleza? Se romper para baixo aqui depois, né? Se perder esse fundo aqui, ó. Se perder esse fundo aqui de 60, aí você tem confiança para, quem sabe, fazer isso aqui, ó. Espera perder esse fundo. Espera dar um repique. E quando der algum repique e tocar em alguma resistência, você recompra, né? No caso, aumenta a sua mão de short, parte da sua parcial. Entendeu? Eu não aumentei a mão aqui ainda, porque eu esperei demais, né? Vi que foi caindo em forma de canal, fiquei desanimado de aumentar minha mão, né? Porque eu já estava dentro. Então, eu já estou dentro aqui desde essa região aqui, ó, mais ou menos, tá? Bom, só vou aumentar a mão se perder se tiver uma confirmação, às vezes um tempo gráfico maior, né? Num quem acha ali, talvez diário, né? Vamos ver, tá? Mas quem estava fora deu o gatilho ali que eu falei, né? Mas tem que proteger a posição fazendo isso, tá bom? Bom, acho que é isso aí que tem para hype.